gente, bom dia. Ah, Meu nome é Manuel, eu sou estudante de graduação lá na USP. E eu resolvi fazer uma apresentação hoje porque eu comecei recentemente uma iniciação científica lá na USP que tem como base o LLVM e o Rust. Então, eu já venho participando desses meetups já há algum tempo e usei por um intervalo de tempo muito pequeno o Rust numa empresa que eu trabalhei. E a linguagem sempre me chamou muita atenção pelas promessas que ela faz, pelo que ela diz que faz diferente do C++ e tal. Então, quando eu decidi fazer uma iniciação científica em compiladores, em otimização de compiladores, eu decidi fazer algo relacionado a Rust, porque, bom, todo mundo faz quando usa LLVM relacionado ao Clang, as pessoas usam C, C++, ou quando as pessoas querem estudar é, é, linguagens que tem coleta de lixo, as pessoas geralmente estudam Go ou Julia. Então, como eu queria estudar uma linguagem que era ah, compilada, eu não queria estudar simplesmente C++, eu escolhi Rust. E aí, o ponto é que essa pesquisa ela começou há 2 ou 3 semanas atrás, então não há resultados algum ainda, mas as ideias, eu acho que talvez, elas dizem respeito ao processo de compilação do Rust, pode ser útil para vocês e também vai me ajudar a sedimentar tudo que eu preciso para começar a tomar dados e fazer meus experimentos. Ela é uma pesquisa que tem um componente experimental bem forte. Então, assim, o que é computação de alto desempenho, certo? É uma computação que os problemas que ela resolve são necessários uma quantidade muito grande de processadores e de memória. Então, é um tipo de software que você desenvolve sempre pensando em aplicações paralelas e sempre pensando em escalar para muitos cores ou distribuídos numa certa grade computacional. Por exemplo, existe um acelerador de partículas na Suíça que vocês devem ter ouvido falar, que se chama LHC. Quando o LHC faz os seus experimentos de física, o resultado dos experimentos é tão grande, uma quantidade de dados tão grande, que não existe um supercomputador no CERN, que é o laboratório que abriga o LHC, suficiente para processar todos os dados. Então esses dados eles são distribuídos para universidades ao redor do planeta inteiro. E cada universidade que pertence a essa grade de computadores tem o seu supercomputador. Cada supercomputador é um cluster, é um aglomerado de várias CPUs, de várias placas-mães. Cada placa-mãe geralmente tem 2 CPUs e 2 conjuntos de memórias RAMs e uma quantidade bem grande de HDs. Então é como se é um computador que contém várias blades, como se chama. Então, o ponto é, se eu quero fazer uma aplicação de computação de alto desempenho, como, por exemplo, previsão do tempo é feita com supercomputadores, simulações de física, de estrutura de proteínas, esse tipo de coisa, eu preciso ter um conhecimento muito íntimo da arquitetura do supercomputador para o qual estou desenvolvendo. Geralmente essas coisas não são portáveis de supercomputador para supercomputador. Mesmo que, por exemplo, eles usem o mesmo Linux. Geralmente rodam Linux. Então, assim, o que você geralmente tem é que você tem uma infraestrutura de TI grande em supercomputadores e você tem especialistas nesses supercomputadores que eles ajudam a pessoa que é especialista naquela área a melhorar o software que ela fez para aquele supercomputador. Então, se você tem um meteorologista e ele tem uma certa pesquisa que ele acha que vai melhorar a previsão do tempo, por exemplo, se vai chover em São Paulo amanhã, ele vai desenvolver esse software, só que como ele é por exemplo, um doutor em meteorologia, ele não tem um conhecimento íntimo em arquitetura de computadores, computação paralela, essa parte não é a área dele. Então ele tem que contar com um especialista em computação de alto desempenho para adaptar isso ao supercomputador dele. Só que você gargala nesse passo porque você sempre precisa de um especialista tanto para computação paralela, para paralelizar o seu código, para você não cair em condições de corrida, esse tipo de coisa, quanto na arquitetura daquele supercomputador em particular. Porque, por exemplo, você pode ter um supercomputador que ele é completamente de CPUs, ele é um misto de CPU com GPU, ou ele é CPU com aceleradores, por exemplo, aquele acelerador da Intel Knights Landing, que meio que caiu em desuso. Então isso varia, quando o hardware varia,
o software de alto desempenho também varia muito. Então, a grande ideia, isso é algo que é perseguido na área de computação de alto desempenho, de modo geral, é como escrever uma vez para rodar em qualquer tipo de supercomputador, em qualquer circunstância, sobre qualquer tipo de conjunto de hardware. Acho que isso é um sonho na engenharia de software de modo geral, né? Você faz uma vez, roda em qualquer canto. Isso, Java foi criado desse jeito. Então, sem comprometer o desempenho, exato. Docker foi criado com essa filosofia em mente. Então, esse desejo sempre se repete em computação, né? Então, daqui é da mesma forma. Só que, se eu preciso fazer uma otimização tão fina para tudo que eu for rodar, porque, tipo, se eu tenho um supercomputador de milhões de dólares, eu quero usar até a última gota dele, certo? Eu não quero que os cores fiquem em 50%, eu quero que os cores fiquem 24 horas a 100%. Todos os cores. Então, o ponto é, como é que eu faço uma otimização automática de um código para que ele rode da melhor maneira possível no maior número de máquinas possíveis, no maior número de clusters possíveis. Então tem muitas respostas, muitas tentativas de respostas para essa pergunta, certo? Uma delas, que eu comecei a explorar agora, é essa questão do autotuning. O autotuning, ele não é porque você pode atacar essa questão de como rodar em várias máquinas, várias arquiteturas diferentes, de vários jeitos. Você pode ter, por exemplo, como a Intel lançou recentemente, o OneAPI, que eles fizeram um superset do C++, chamado... Era High alguma coisa C++, mas enfim. Que é uma linguagem onde você programa a API deles, e a API sim carrega de gerar código de máquina para toda e qualquer arquitetura que se usa em supercomputação. Então, com um programa, você consegue gerar código de máquina, por exemplo, para uma GPU, para um FPGA, para CPU ou para algum acelerador específico, como o Knights Landing, por exemplo, da própria Intel. Só que aí, esse é algo que está em beta ainda, isso é muito recente. E esse approach que a gente está pesquisando agora lá nesse grupo de pesquisa do qual eu faço parte, é usar essa técnica de autotune, que é uma técnica onde você vai tentar achar otimizações, fazendo trabalhos estatísticos, basicamente, nas flags de compilação. É para isso que a gente usa o autotune. Então, por exemplo, porque, assim, autotune é uma técnica bem geral, ela é bem alto nível, no sentido de que você tem que definir 3 coisas, basicamente. É uma técnica de otimização. Você tem que definir um espaço de buscas, você tem que definir um método de busca e você tem que definir uma métrica, um objetivo que você quer alcançar. Então, por exemplo, se eu quero fazer autotuning, sei lá, eu preciso chegar daqui da Paulista para minha casa. E eu quero achar autotuning para saber qual é a melhor rota de ônibus que eu posso fazer daqui até lá. Então eu tenho que definir qual é o meu espaço de busca. Ou seja, quais são todas as possíveis combinações de linhas de ônibus que levam da Paulista para minha casa. Feito isso, eu tenho que achar um método de passear por esse espaço de busca. Ou seja, como é que eu vou testar, dada todas as combinações possíveis de linhas de ônibus, qual é a mais rápida? Qual me deixa em casa mais rápido? E a métrica que eu vou usar, aqui o que eu quero otimizar, é que eu quero chegar em casa o mais rápido possível. Então, se eu for usar autotuning em compiladores, o que eu posso fazer? Que otimização eu posso fazer? Bom, esse é o cenário na qual eu não tenho um especialista em HPC para pegar o meu código e super otimizar naquele hardware, naquela arquitetura de computadores. Então, o que eu posso fazer enquanto engenheiro de software? Bom, eu posso definir um espaço de buscas com todas as flags de otimização que eu julgo que elas vão melhorar o desempenho do código gerado. Então, por exemplo, eu tenho um certo código aqui em Rust, por exemplo. Quais são todas as flags de otimização do compilador que eu posso usar que diminuem o tempo de execução do executável final? Daí eu defino esse espaço de buscas, que são todas essas flags. Depois eu penso, tá, a minha métrica vai ser um executável que demora o menor tempo possível. Mas também a
a métrica poderia ser diminuir o tempo de compilação, que em Rust é algo a ser pensado, né? Mas enfim, vamos dizer que o que a gente quer é diminuir o tempo de execução. A gente está falando aqui de que os programas de softwares de alto desempenho muitas vezes demoram semanas para terminar de rodar. Então é algo que precisa muito de otimização. Então assim, dado que eu defini o espaço de buscas, vamos dizer que são todas as flags que eu posso usar, passar para o Rust-C, por exemplo, a métrica é diminuir o tempo. Como é que eu faço para caminhar nesse espaço de buscas e achar a melhor combinação de flags possíveis para o meu problema em questão? Então esse é o tema da pesquisa. Porque se eu tiver, por exemplo, um programa de previsão do tempo escrito em Rust, por exemplo, e o meu ponto é, eu não tenho um especialista em HPC aqui comigo, e eu tenho que otimizar isso porque eu tenho um tempo de máquina limitado e essas máquinas são muito caras, gastam muita energia. Então, basta eu escrever um programa em autotuning. Geralmente, existem frameworks de autotuning que as pessoas usam, como o OpenTuner, por exemplo, mas isso aí varia, né, de acordo com como você vai fazer o autotuning. E aí eu acho o conjunto de flags, a combinação de flags, que mais otimiza aquele código, eu uso essas flags, compilo e rodo no meu supercomputador. Então eu não tenho que alterar o meu código necessariamente. Claro que eu ainda vou ter que paralelizar meu código, eu vou ter que... eu vou ter que programar bem o software, porque um dos grandes problemas da supercomputação é que justamente, se algo der errado, você só vai saber que deu errado daqui a 3 semanas. Quando você tentar validar os dados que você recebeu, o resultado da sua simulação, por exemplo, só daqui a 3 semanas. E você desperdiçou 3 semanas para nada. Isso costuma acontecer, isso é um problema, né? Então, o autotuning não resolve esse tipo de problema. Ele tenta acelerar a execução, no nosso caso, por exemplo. E no caso específico do Rust, o meu objetivo de longuíssimo prazo seria vencer as otimizações padrões que você passa no cargo build menos release. Que é quando você faz o menos release, a gente vai ver aqui no terminal já, mas o Rust-C, o cargo passa para o Rust-C a flag menos opt level igual a 3, que é a maior otimização que o Rust-C consegue fazer. Eu vou ser sincero que, como eu falei, isso está 2, 3 semanas ainda, então tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu não consegui, isso é uma falha, né? Eu não consegui identificar exatamente que otimizações são essas que o Rust-C faz quando a flag de otimização dele é a 3, que é a maior. Então, que passos de transformação no código, nas representações intermediárias, como a gente vai ver já, o Rust-C faz quando eu passo a flag release para o cargo. Eu não consegui descobrir isso. Mas, bom, isso é um processo de pesquisa, né? Então, bom, para usar o autotuning eu quero influenciar o processo de compilação de um código Rust. Porque eu não quero me contentar, então o resumo da ópera, né? Eu não quero me contentar com fazer cargo build release, eu quero ser mais ambicioso com isso, ter um controle muito mais fino, a ponto de mexer nas flags do LLVM. Aqui é só um overview muito rápido do fluxo de compilação do Rust. O ponto, assim, para quem não sabia, assim, na verdade, o Rust em si, o compilador do Rust, ele é um front-end que foi criado em cima de uma infraestrutura de compiladores chamada LLVM. LLVM, na época da criação deles, foi uma tese de mestrado de um americano chamado Chris Lettner, que depois foi trabalhar na Apple. E o grande ponto do LLVM é que ele foi criado como um contraponto para o GCC, o GNU Compiler Collection, para ser uma infraestrutura de compiladores onde você conseguiria criar novos compiladores baseados na infraestrutura do LLVM sem ter que reescrever muita coisa. Ele foi criado para ser modular. Então essa foi a escolha do time do Rust, quando eles eles precisavam ter um middle-end e um back-end de compiladores para usar, e eles escolheram o LLVM. Existem esforços para se criar um front-end de Rust no GCC, mas a última vez que eu vi não estava assim muito para frente, estava uma coisa em alfa ainda, não estava muito avançado. Mas enfim,
O ponto é, todo o processo de compilação, eles começam do... Você começa com código-fonte e você transforma, faz transformações sucessivas nesse código-fonte, até esse código-fonte se transformar em código de máquina, que é específico para a máquina, na qual você ou está rodando ou está mandando compilar. Então, por exemplo, você pode usar o LLVM numa máquina Intel x86, como é o caso dos notebooks da gente, e mandar ele fazer uma compilação, por exemplo, para uma plaquinha do Arduino. Isso é o que a gente chama de cross-compilation, compilação cruzada. Então, você está numa máquina x86, mas você não está gerando código de máquina para aquela máquina, mas sim para outra. Então, quem faz isso, quem gera o código de máquina, é o back-end do compilador. O middle-end do compilador é o que contém o que a gente chama de representações intermediárias. As representações intermediárias são simplificações do código-fonte que são utilizadas para fazer otimizações. Então, por exemplo, a gente seguir essas flechinhas do começo. A gente começa com o código-fonte do Rust, depois é feito um parsing e um desugaring. Desugaring é quando você expande e retira todo e qualquer açúcar sintático que existe no Rust. Por exemplo, se você fizer um for i 0 a n. Então você vê que esses loops do Rust eles são muito alto nível. Quase lembram muito os loops do Python, por exemplo. Então todo esse açúcar sintático, toda essa parte ela é desconstruída nessa primeira etapa da compilação. E esse programinha chamado parser, ele vai ler todo o código-fonte e vai montar o que a gente chama de árvore sintática abstrata. Que nada mais é que um grafo, que uma árvore é um tipo de grafo, onde cada nó do grafo ele é um elemento do código e as relações, as arestas desse gráfico são operações. Então, por exemplo, se um determinado pedaço do código do Rust é 2 mais 2, vamos dizer, quando o parser olha para isso, ele monta a seguinte árvore. No nó aqui pi, eu tenho o símbolo de mais, que é uma operação, e os nós filhos vão ser o 2 e o 2. De modo que o nó mais a operação, desculpa, eu disse que a operação está na aresta, né? Mas a operação está nesse nó, ele vai ser essa operação, ela vai ser efetivada nos objetos 2 e 2, nesses dois inteiros. Então, é claro que isso é um exemplo muito simples, né? Existem várias técnicas de fazer parser, mas nessa parte aqui, o compilador Rust-C, ele lê o código Rust inteiro e monta toda uma árvore sintática. No caso do Rust-C, essa árvore sintática é chamada, já fora o açúcar sintático, já é chamada de HIR, que é o High Level Intermediate Representation, representação intermediária de alto nível. Depois que essa árvore sintática está formada, é feito toda a checagem de tipos do Rust. Quando essa checagem de tipos ela é feita, essa árvore sintática ela já vai ser transformada por o que a gente chama de representação intermediária de nível médio, Middle Level Intermediate Representation, que é o MIR. Esse MIR ele é uma inovação no Rust, no sentido de que antes eles pulavam do HIR direto para o LLVM-IR. Quando eles colocaram o MR aqui no meio do processo de compilação, o que eles fizeram foi fazer mais otimizações antes de chegar no LLVM e passar um código mais mastigado para o LLVM para tentar diminuir o tempo de compilação do Rust. Então essa é uma das estratégias para diminuir isso. Quando o MR está feito, é feito uma outra rodada de otimizações. É aqui que o Borrow Checker entra e faz todas aquelas verificações que a gente sabe. E aí ele ataca aqui no MR, faz uma rodada de otimizações e gera um LLVM-IR, que é a representação intermediária do LLVM. A partir desse ponto, a partir do ponto da representação intermediária do LLVM, a gente já chega no middle end do compilador. Se você for para outro compilador como o Silang, que é o compilador de C++ para o LLVM, a partir daqui já é tudo igual. Não que a representação intermediária do LLVM vai ser idêntico para um código Rust e para um código C++, mas o back-end eles já são praticamente idênticos. Então, o Silang ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer uma árvore sintática abstrata a partir do C++, vai fazer uma rodada de otimizações e vai cuspir uma representação intermediária do LLVM, que é esse LLVM-IR. A partir daqui, é tudo LLVM, não é mais Rust-C.
A partir daqui, já vão ser otimizações para gerar assembly e esse assembly que gera código de máquina. Depois disso, você tem o linker, que ele vai ligar os vários códigos objetos para gerar o executável. E ainda existem outras otimizações que pode fazer a nível de ligação. Então, o ponto da pesquisa que a gente vai fazer é focar nas otimizações que a gente pode fazer em cima da representação intermediária do LLVM, porque essas estão bem mais documentadas. A minha intenção inicial era fazer otimizações em cima do MR, mas a coisa está muito nova e eu não achei que transformações eu posso fazer em cima, que otimizações, que flags. Eu não achei uma documentação muito substancial em cima disso. Então eu decidi focar em cima do LLVM-R. Nesse passo, bem aqui, nessas transformações que vão gerar o LLVM-R. Porque meio que essa figura aqui ela está meio enganosa, porque isso não é completamente linear. Você fica gerando várias representações intermediárias passo a passo enquanto você faz transformações em cima dela. Então não é que existe apenas um MR, eu faço várias otimizações em cima e eu gere apenas um LLVM-IR. Não, eu gerei o primeiro LLVM-IR, fiz uma transformação, gerei outro IR, outra transformação, outro IR, e depois que eu fiz todas as transformações que eu quero, é que eu deixo ele virar assembly. Então, esse é o fluxo de compilação do Rust. Agora, como essa pesquisa ainda está em fase muito inicial, eu não podia usar um código muito absurdo e tal, eu não ia conseguir debugar, nem fazer coisas muito assim, então eu decidi usar uma multiplicação de matrizes, porque matrizes é algo que costuma aparecer muito em computação científica, muito em computação de alto desempenho. Então, e é algo computacionalmente muito difícil de se fazer. Multiplicação de matrizes ela tem complexidade n ao cubo, são o algoritmo ingênuo, né? São 3 loops encadeados. Para você fazer toda a multiplicação, você tem que fazer um gerenciamento de memória. Se você quiser multiplicar memórias, matrizes muito grandes, você tem que alocar elas no heap. Então, tem muita coisinha que você tem que pensar aí. Então, no começo eu fiz um código com ND-Array, só que o código estava otimizado demais, né? Esse é o problema. Então, eu queria fazer algo muito ingênuo, muito cru, para que eu conseguisse ver a influência das flags do LLVM no código do Rust. O problema é que o ND-Array ele chama por trás o BLAS ou outra biblioteca de álgebra linear que você tenha no seu computador, que tem vindo com a sua distribuição Linux e tal. Então, ele por si só já era bastante acelerado. Então, eu não queria usar nada disso, eu queria algo super cru. Então, eu fui na unha mesmo, sem biblioteca nenhuma. Aqui são só algumas flags que eu peguei. Todas essas flags elas são enviadas para o LLVM-R e são flags que transformam o LLVM-R. E esse é o primeiro conjunto de flags que eu vou testar na minha pesquisa. Eu ainda não testei todas elas, ainda está em andamento, né? E são flags que tem alguma coisa a ver com loops, como vocês podem ver. Muitas flags elas tentam otimizar loops, ou mata um loop que está morto, ou faz um loop, por exemplo, se você tem loops muito independentes, você arranca um de dentro do outro e faz eles em paralelo, relativamente paralelo, você promove memória que está na RAM para dentro de registradores, que fica dentro da CPU, pedaços da matriz, para você conseguir acelerar isso. Então tá, então vamos aqui para o terminal para eu mostrar para vocês. Se eu primeiro mostrar o código, é um código assim muito super ingênuo. Eu só peguei a crate de números aleatórios porque eu estou gerando uma matriz de float 64 bits aleatórios de 0 a 10, porque eu não quero, enfim, escrever matriz. As matrizes são quadradas de 512 por 512. Essa é uma função, bom, é uma função que a gente, enfim, se você vê uma multiplicação de matriz na faculdade, é essa função que se usa nas disciplinas iniciais do curso, é super ingênuo, não é nada otimizado, nada efetiva. É simplesmente são 3 loops e aí você faz aquilo que você aprende no ensino médio, você pega um elemento e a soma da multiplicação dos outros. E aqui eu só aloquei os 3 vetores no heap e multipliquei passando como referência a terceira como referência mutável, né, porque vai ser o resultado da multiplicação, o MC.
E é só isso. E essa linha 24 aqui, ela vai gerar os números aleatórios. Bom, é isso. É algo bem simples. Você pretende só otimizar a última parte, né? Não a criação das matrizes. Ou a criação das matrizes também. Eu acho que ele otimiza só a multiplicação. A criação das matrizes, não. Então tá. Aqui. Dá pra ver aí, né? Então tá. Então aqui tem o projetinho e tal. Então assim, eu já trouxe pré-compilado de casa, mas como a gente vai ficar mudando o flag, ele vai ficar recompilando. Então, por exemplo, se eu for pegar a compilação menos a compilação padrão. Se eu fizer isso aqui, passar a verbose para a gente ver as flags. Certo. E aqui vocês podem ver que ele não faz nenhum tipo de otimização. Bom, é cargo build só, então não faz otimização nenhuma. Bem aqui, cadê? Ele liga o debug inf igual a 2, quer dizer que ele vai gerar símbolos de debug do maior nível possível. Isso aqui é só -L para dependências. Incremento ele faz compilação incremental, caso você mude só um pouco, ele não recompila tudo. Para acelerar a compilação. Isso aqui é só o nome da crate. Isso aqui é o tipo de formato de erro, ele vai cuspir um JSON como erro. Enfim. E aí, se eu fizer um time disso, para uma matriz de 512, ele vai levar um tempo considerável. Uma dúvida, você chegou, por você estar gerando os números, aleatoriamente, não seria mais determinístico usar, sempre a mesma matriz, as mesmas matrizes, ou não faz diferença? Então, eu acho que não faz diferença, porque o ponto é que, como a multiplicação em si ela é n ao cubo, ela vai roubar a maior quantidade de tempo possível. Então, mesmo a geração do número aleatório não vai impactar, não vai ser grande o suficiente para impactar algo que é n ao cubo. A ordem da matriz é fixa. É fixa. É fixa. Então tá, então foram aqui 34 segundos para multiplicar. Se a gente fizer o release, já estava compilado. Vocês vão ver que é estúpido o negócio, é 0,76 segundos. A diferença é estúpida. Então, bater isso daqui vai ser extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas é aquela coisa, a matriz é 512 por 512. Se a gente estiver falando, por exemplo, de multiplicações de matrizes 30.000 por 30.000, eu tentei, obviamente meu notebook morreu, né? Obviamente, né? Porque tem condições. Então, assim, o ponto é que otimizações a gente pode fazer, que flags a gente pode mandar para esse cara aqui. Então, vamos ver. A gente não vai conseguir bater o release, mas a gente vai tentar, pelo menos, tomara que os deuses do live coding permitam que a gente consiga mostrar o... Aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar esse aqui. Eu estou passando, com essa variável de ambiente Rust Flags, várias flags que elas vão ser passadas por Rust-C. Então, essas flags, cada uma delas, ela tem uma função definida. Toda vida que uma flag ela começa com "-czão", quer dizer que essa é uma opção do Rust-C de CodeGen, ou seja, é uma opção que vai modificar a geração de código do Rust-C. Então, existem vários tipos do que eu posso fazer com o CodeGen. Se eu não me engano, é Rust-C aqui. -c help. Todas essas... Não ficou legal, né? Mas, enfim. Todas essas são as opções que eu posso passar para o Rust-C
que mexem com a geração do código pelo RustC. E aqui tem suas opções, o valor e uma pequena explicação. A documentação online está mais explicada do que isso, né? Mas, por exemplo, eu posso passar, a gente vai mexer no LTO, que é Link Time Optimizations, que são as otimizações que são feitas no tempo de ligação. Essa é a única otimização que eu estou mexendo, que é fora do LLVMR, isso já é bem depois no fluxo de compilação. Essa é a flag que a gente mais vai usar, chamada passes, que são passos que você manda direto para o LLVM args, que é justamente o que eu quero. Essa aqui é LLVM args, são flags que você passa para o LLVM em si, não diretamente para o LLVM arg. No ProPopulate Passes a gente vai usar porque eu não quero que o RustC escolha por si só um conjunto de flags que ele ache que ali cabe, que ali rola e que ele vai fazer. Não, eu quero que ele simplesmente zere toda e qualquer flag de otimização que ele poderia passar. Qualquer uma. E aqui tem outras flags, por exemplo, não vetorize os seus loops e por aí vai. Daí a gente vai focar nessas aqui. O LTO, nessa primeira rodada aqui, a gente vai desligar ele. Não vai ter otimização de tempo de ligação. A gente vai tirar toda a pré-população de passos, não vai ter nenhum passo, vai ser uma lista vazia de passos. E esse passo aqui, eu só passo ele com a única intenção de que se eu não passar ele não compila. Provavelmente porque se eu não tivesse tirado a pré-população, o RustC passaria essa flag, porque essa flag provavelmente ela é necessária durante o fluxo do LLVM para você deve mexer em vtables, alguma coisa nesse sentido. Ele deve se perder com relação aos nomes e tal. Então isso deve ser algo de ligação, né? Mas que não influencia no desempenho, é só questão de ligação. Então, se eu passar essas flags para o cargo build, ele vai compilar até as dependências com aquelas flags. E aí a gente faz... Vamos ver quanto tempo vai levar. Aquela lá tinha levado 34, né? 38. Não lembro agora. Mas aí ele tá rodando tipo debug com umas flags ainda tipo de debug e outras Tá. coisas, né? Sim. Eu podia passar a flag debug inf igual a 0, que aí ele tirava. Você chegou a fazer teste com ponto flutuante de 128 bits? Não cheguei. Está tudo em 64, né? Tá levando muito tempo porque... Bom, 35. Ainda levou um segundo a mais do que o cargo build normal, porque, bom, eu limpei as flags. Não devia ter muita coisa também, porque isso é um cargo build, ele não é minimum release, né? Agora, vamos tentar passar algumas flags. Deixa eu fazer assim. Algumas dessas flags que eu apresentei no slide. Por exemplo, essa flag, loop simplify, eu estou passando. Menos cpasses igual a loop simplify. Ele vai tentar simplificar, se ele conseguir, se for o caso, os loops internos. E eu vou passar esse mem2reg que eu vou querer promover, pelo menos alguma memória, alguma variável, ao invés do cache ou da RAM, direto dentro do registrador, que é a porção de memória mais rápida que você pode ter, que é que quando a memória fica dentro do registrador na CPU. Então, é algo muito experimental. Será que eu consigo alguma coisa se eu compilar assim? Não. Ah, Tem uma flag que tipo faz o build sem nada, ah, você faz o build para qualquer 864. ah, Mas tem uma flag para você poder usar tipo, as extensões de SIM, ah. e tem, sabe, na sua CPU da sua máquina. Uhum. Você tentou passar isso para ver se... Não tentei. acho que é target CPU daquelas flags que tem umas Não é certo. tá igual native CPU da sua CPU. Essa é uma boa ideia para se testar.
Então, vocês podem ver que de 34, 35 diminuiu para 27. Porque eu passei essas flags de loop simplify e o mem to red. Agora a gente, se adicionar por exemplo, uma otimização de LTO, existem dois tipos de otimização de LTO, o FAT ou um thin. Essa otimização fina que ele faz é uma otimização de ligação que menos impacta o tempo de compilação. A otimização FAT aqui, ela impacta bastante. Assim, não porque esse programa é trivial, mas um programa maior ela impactaria bastante a otimização. Mas ele tende a acelerar bastante o executável. Então, vamos ver se a gente consegue mais que 27, passando essa outra flag. Sabe como funciona essa otimização? O LTO eu não sei como funciona assim no baixo nível, eu realmente não sei. É algo que eu preciso pesquisar. Talvez ele ponha memória super perto, as chamadas de funções perto uma das outras, para Faz sentido. localidade de caixa, essas coisas. Faz sentido, pode ser que seja. Faz sentido. E de 27 caiu para 19. Ainda não é o 0, alguma coisa do release, mas aí o ponto é ficar cavando cada vez mais flags, cavando que combinações de flags, porque podem ser que existam flags que anulem umas às outras, ou flags que se potencializem umas às outras, ou que são agnósticas umas às outras. Existe também flags que otimizam cada vez mais para arquitetura, como você falou, de fato, para usar a SMD do processador onde vai rodar. Então, todas essas flags, tudo isso é colocar dentro de espaço de buscas e descobrir um método que vai passear por esse espaço de busca automaticamente e não ficar fazendo manualmente como eu estou fazendo aqui. Para isso, existem várias técnicas que a gente vai explorar, a gente não começou a fazer esses experimentos ainda, mas a primeira coisa que eu vou fazer é algo puramente combinatório, dado um certo espaço assim, de algumas poucas flags, fazer uma combinação mesmo, força bruta, e fazer experimento com combinações de força bruta dessas flags. Essa é uma primeira coisa, mas existem técnicas estatísticas que a gente vai aperfeiçoando até tentar bater o cargo release. Bom, e é isso, gente. Você pode passar a mesma flag mais antes? Eu acho que ele ignora a segunda vez, porque não... Eu acho que, dado que você passa, por exemplo, um loop simplify, ele já vai fazer todas as simplificações de loop que ele consegue internamente. Porque o ponto é que o RustC, quando chegar no ponto do LLVMR, ele vai chamar um utilitário do LLVM chamado OPT, que ele recebe um LLVMR, otimiza, transforma e cospe outro LLVMR. Então você fica encaixando várias chamadas OPT em cima de representações intermediárias da LLVM sucessivas. E aí depois dessas várias chamadas, aí é que ele vai para transformar para assembly, né? Então, se você passou o loop simplify, eu acho que ele já simplifica ao máximo. Se você passasse de novo, talvez não tivesse. Você tem ferramenta, pelo menos, né? Não sei se é nível dessas flags. Mas olha, ele vem, às vezes ele passa a mesma pass mais de uma vez. Tem uma questão de sequência delas, então ele pode passar, às vezes, a mesma pass depois de tipo, ela digamos assim, potencializa uma outra, né? Aham. Depois que ela potencializa várias. Sim. Outras, então você sempre passa ela depois de uma outra. Enfim, fica essa questão. Mas não sei se você consegue controlar esse nível, ou você precisaria tipo, estar trabalhando com uma LLVM focada. E aí, você chegou a fazer desassembly do cargo build mesmo no release? Eu ia falar, essa era a pergunta. Não fiz. Não fiz, mas obrigado. A ideia da pesquisa é encontrar uma combinação de flags para fazer um binário mais performático. Isso. Mas, digamos que você consiga determinar um conjunto de flags, por exemplo, que otimize melhor esse programa de multiplicação de matrizes. Isso não significa necessariamente que essa mesma combinação vai ser a melhor, optimal para outros programas. Não. O ponto é que a pessoa que estaria escrevendo o programa de computação científica, ele teria que fazer o autotuning daquele programa dele. E cada pessoa faria o seu. Esse é o ponto.
Tipo assim, você comentou que você não encontrou ainda onde que no Rush C que ele passa essas flags, né? Como assim? Tipo, É um nível de otimização, na verdade, né? Eu não sei que flags o OPT leva igual a 3 significa. tá, não, entendi. Né? Tá. Tipo, você já deu uma olhada no código aonde que ele decide qual flag ele vai usar quando, assim, tipo, pra LLVM? Eu ainda não olhei e tá meio cego ainda. Os experimentos que eu fiz até agora foi só mexendo manualmente, como eu tô fazendo aqui com vocês, escolhendo essas flags. Mas eu preciso me aprofundar nisso, realmente. Porque assim, tipo, imaginando da perspectiva, tipo, de uma galera que deve estar que trabalha no Rush C, tipo, que trabalha na parte da LLVM, eu acho, assim, se tem um conjunto finito de flags, tipo, e eles querem que o Rush seja tipo, tão rápido quanto C, talvez eles já tenham, quer dizer, talvez não para todo tipo de programa, talvez para um programa de otimização de matriz eles não tenham o melhor conjunto de flags, mas eu acho que eles devem ter tipo um conjunto muito bom, assim, porque não deve ser tantas combinações assim. Eu não sei se é muito complexo, mas talvez valha tipo ver de otimizar qual o código de R está gerando tipo ali entre o MIR, né? Entre o MIR e o LLVM-IR, tipo, o que daria pra otimizar, tipo assim, não só pelas flags, porque, tipo, dado que são um conjunto finito de flags, deve ter uma galera lá que manja LLVM, tipo, talvez isso já esteja meio que resolvido, assim, não sei. Então, Tanto porque eu também não manjo muito de compiladores. eu acho que o ponto aí é assim, né? Do ponto de vista dos desenvolvedores do Rust C, por exemplo, eles têm que criar uma linguagem que seja boa e otimize bem para todos os casos onde aquela linguagem seja necessária, seja back-end, seja computação científica, seja o que for. Então, assim, o ponto é que a quantidade de flags, se isso fosse, por exemplo, hard-coded, num certo sentido, a quantidade de flags que eles usariam, uma certa combinação de flags, ainda não seria a combinação única e melhor para um caso super específico, por exemplo, se eu quisesse fazer previsão do tempo com Rust. Porque é uma coisa muito específica. Veja que se eles tivessem feito, por padrão, um conjunto de flags de otimização de previsão de tempo no Rust C direto, isso iria aumentar muito, por exemplo, o tempo de compilação para quem quer fazer só um back-end de um serviço web. Então não faz sentido. Então eles têm que ter uma otimização genérica. Então, eu quero que essa coisa genérica, eu quero que seja facilmente super customizável para cada pessoa que está fazendo algo, entende? Então, porque assim, esse é um passo 1, né? Ambiciosamente, no super futuro, no super longo prazo, o ponto é que Rust C se torne o Rust se torne a linguagem de fato, por exemplo, para fazer Deep Learning, porque Deep Learning é justamente álgebra linear computacional. Se eu estou fazendo uma álgebra linear computacional, isso é um caso de uso muito pequeno em relação à comunidade Rust inteira. Sabe? Então eu não consigo, enquanto desenvolvedor do compilador, já pensar em todos os possíveis casos de uso e já pré-otimizar para tudo. E isso é tão verdade que o meu orientador, ele fez uma pesquisa anterior, isso ano passado, onde ele fez um autotune das flags de otimização do CUDA para vários tipos de benchmark, entre eles multiplicação de matrizes. E eles conseguiram, por exemplo, você faz um programa em CUDA e você passa, porque CUDA também é LLVM, você passa a menos O3 e tal, pro Silang, né, pro NVCC, que aí, quando ele passa para LLVMR, ele já passa todas as maiores otimizações possíveis que já estão pré-programadas. E depois, fazendo autotune, eles conseguiram 16 vezes mais desempenho no autotune. Pô, maneiro, da hora. Então, eu quero chegar nisso, mas não no NVCC, mas sim no Rust. Sim. Pergunta, vi que você tá com o Zulip ali, você chegou a conversar com o pessoal do compilador sobre esse tipo de coisa? E qual foi o retorno deles? Eles já quiseram em algum momento, já cogitaram, já houve pesquisa ou não houve? Então, eu entrei em contato com o pessoal dos compiladores porque eu decidi que esse ano vai ser o ano que eu vou começar a contribuir pro Rust C. E então eu estou com conversas iniciais, eu tinha conversado com eles sobre o MR, para entender o que era o MR e tal, o pessoal que mantém o MR, do Working Group.
E aí foi baseado nessa conversa que eu meio que, acho que não é melhor, não é legal ainda eu tentar otimizar o MR, porque não é uma questão de flags ainda. Então é melhor focar no LLVM-MR e tal, mas a questão a ideia é contribuir para o Rust C mesmo e tal. E sobre o LLVMR, você chegou a encontrar algum pessoal que mexeu com isso, que construiu parte daquilo lá para pegar mais informações? Ou... Ainda não. Ah, tá bom. Tá no processo. Eu pergunto, porque eles são bem abertos nesse tipo de coisa, de encontrar o pessoal para conversar e tal. Isso me lembra uma coisa que eu ia perguntar. Você chegou pra ver se a galera do compilador já não tem ferramentas de performance prontas para testar justamente isso que você está fazendo? Eu fui atrás disso. A ferramenta de performance pouco parecida com isso, que é o Profile Guided Optimizations, que pelo que eu entendi, você compila, bom, talvez não tenha entendido muito bem, mas você compila várias vezes e o compilador fica decidindo as flags e tal, de modo a tentar melhorar o tempo de execução do compilador. É algo muito parecido, mas parece que eu perco eu não consigo definir espaço de busca. Eu não consigo definir que flags ele vai passar. Eu não consigo definir, por exemplo, se eu estou fazendo um código, se eu estou fazendo análise numérica, eu tenho que pensar em convergência, por exemplo. Se eu estou resolvendo uma equação diferencial no Rust, por exemplo, eu tenho que pensar em precisão, em convergência, nessas coisas. Então eu quero ter, mesmo que o tuning seja automático, eu quero ter controle sobre o espaço de flags. Quero ter controle sobre que flags ele está buscando. Eu, pelo que eu entendi, eu não tenho esse controle no Profile Guided Optimization. Posso estar errado. Acho que não. Eu já vi de discussão interna aquele fórum que eles fazem interno, Aham. teve uma vez alguém postou, só que esse é um nível abaixo, tá no nível das flags que hoje você expõe aí, que é no nível abaixo, que é da ordem que a EVM roda as coisas internamente. Então teria que fazer provavelmente, não sei como é que configuraria isso, mas enfim. Alguém falou, tipo, essas coisas foram pensadas para C e C++, né? Que é um back-end inicialmente do C. E se a gente mexesse nessas ordens, fizesse uma otimização, para tipo, conseguir uma melhora para programas genéricos. E aí, tipo, a resposta foi, de fato, provavelmente você conseguiria uma melhora, porque você pensava para C para Rust, mas a gente não faz isso porque as pessoas me disseram que se eles fizerem isso, eles vão encontrar bugs e problemas que só vai ter na combinação de vocês e que não tem na combinação padrão, porque o padrão, todo mundo que usa C já testa, né? Então, tipo, eles não arriscariam mexer nesse nível da LLVM para evitar ter problema de manutenção a mais, que hoje em dia o LLVM cuida para ele. Sim. Então, mas certamente tem muito espaço aí. Né? Legal. Uma coisa que eu não entendi da sua explicação é que se cada supercomputador tem uma arquitetura muito específica, como que você testa isso? Tipo, a combinação que você gerou, porque a arquitetura dificilmente vai ser igual. Como que você roda isso? Não, então, se eu estou aqui, por exemplo, eu tenho um supercomputador na Unesp. E aí eu escrevi aqui meu programa em Rust e tal, sei lá, a previsão do tempo. Beleza. Quando eu for fazer autotuning nesse programa de previsão do tempo, eu estou no nível do LLVM-R. Então, quando esse LLVM-R, por exemplo, super otimizado pelo meu autotuning, ele for transformado em linguagem de máquina, ele vai ser transformado em linguagem de máquina para aquele supercomputador da Unesp, onde eu já sei que eu vou rodar. Porque é onde eu faço minha pesquisa. Certo? Então, aí beleza, um tempo passa, uma outra pessoa clona meu repositório. Essa outra pessoa vai fazer um autotuning e o autotuning vai ficar no LLVM-R. Quando isso for para o assembly, ele vai para o assembly do supercomputador que aquela pessoa, da Unicamp, por exemplo, que aquela pessoa vai usar. Então, de fato, o autotuning ele não resolve o problema de múltiplas arquiteturas, mas sim de você não necessariamente ter um especialista para ficar tunando aquela coisa ali. O ponto é automatizar o tuning. Você vai rodar na máquina final. Então você vai fazer a métrica de quanto tempo levou rodando. Sim. Na máquina final, você precisa rodar Sim. na máquina final. Sim. Isso, exato. E outra pergunta. Sua busca no espaço de possibilidades vai ser exaustiva, porque se não deve existir um melhor caminho. Se uma flag pode anular a outra, você não tem garantia nenhuma que você tenha um atalho.
Então, pode ser que uma flag anule a outra, pode ser que uma flag potencialize a outra, ou eles sejam agnósticas umas às outras. E se potencializar ou se diminuir, pode ser que... Vamos lá, vamos ver que eu tenho três flags aqui, um grafo aqui com três flags. Essa diminui essa, mas potencializa 10 vezes essa. Então, dada a combinação, o negócio é infinito, entendeu? Então, eu tenho que achar um jeito de passear nesse espaço de modo porque não vão ser só duas, pode ser 3, 4, 5, 6 flags juntas. Então, se duas aqui elas perderem juntas, mas essa com essa outra sobe 10 vezes, ainda vale a pena eu perder aqui para ganhar aqui. Então não é exaustivo porque o espaço é grande demais, então eu tenho que achar uma estatística, um jeito inteligente de passear aqui. E aí, bom, existem ideias, tem coisa que o pessoal usa de machine learning que dá talvez D, não sei, não testei ainda. Ou então estatísticas mais clássicas e tal. Bom. Uma outra sugestão que eu tipo, assim, ao invés de usar só o tempo como análise, você poderia usar também algumas outras métricas, como número de cache misses. Esses dias eu estava fazendo um teste com o WebAssembly, o Lost Online, e eu percebi que ele tinha um número menor de cache misses do que o próprio build do hardware com menos release. Nossa. O menos release era mais rápido, só que o WebAssembly tinha maior localidade de cache. Bom, legal. Essas métricas eu acho que não sei. Bom, legal, obrigado. Legal. Tem alguma maneira de efetuar um cálculo teórico para ver a proporção de tempo gasto dentre as várias variações dos testes e quanto tempo o programa final, depois que estivesse otimizado, demoraria para rodar? É porque você, por exemplo, o seu exemplo fala dos 3 meses, 3 semanas que foram perdidas. Né? Porque se tiver muitas combinações, corre o risco de, por exemplo, sei lá, gastar o mesmo tempo de otimização em relação ao que foi executado? Então, esse é um teste que eu vou ter que fazer, mas eu acho que não chegaria, acho que a ordem de grandeza é diferente. Eu acho que o tempo gasto em otimização não é o tempo gasto de execução do tempo típico de programas de alto desempenho. Mas mesmo se somar todas as otimizações, as possíveis otimizações? Eu acho que sim. Se for força bruta, vai às 3 semanas. Então a ideia é justamente achar jeitos inteligentes de não ser força bruta. Acho que esse é o ponto. E onde você está pesquisando sobre LLVM? Tipo, como que você está fazendo para estudar sobre isso? Assim? Então, tem muito artigo do LLVM no Google Scholar, artigo acadêmico mesmo, que o próprio Chris Lettner escreveu e outras pessoas. É aberto, tal, de graça. A tese a dissertação de mestrado dele também é muito boa, mas meio que é de 2004, então muita coisa mudou. Mas ainda dá para pegar, dar um feeling ainda. Tem a documentação oficial da LLVM, é muito boa. E é isso. Meio que é isso. Essas ferramentas de autotuning, elas trabalham sempre no nível do executável, ou eu posso analisar, por exemplo, diferentes artefatos de compilação, como que as flags para esses artefatos impactam o executável final. Por exemplo, em codificação de vídeo, se você está trabalhando com de streamer, o que você faz geralmente é compilar módulos separados. Então, cada módulo da sua pipeline de processamento de vídeo vai ser um ponto SO diferente, né? Uma biblioteca dinâmica. Tem como eu usar uma ferramenta de autotuning, por exemplo, para otimizar cada artefato de compilação diferente, ou eu preciso olhar ele como um todo? Como autotune é uma técnica muito genérica, porque autotune é meio que autotune é um conceito. Ele é um conceito estatístico, de otimização. Então, o ponto é que talvez não exista um framework pronto e bonitinho para você fazer esse tipo de autotuning. Mas é algo que você escreve, por exemplo, em, sei lá, uma coisa rápida, Python, por exemplo. Porque o que você quer otimizar é o que importa. Então, assim, com o autotune você tem que ter só aquelas 3 coisas que eu falei, você tem que ter o espaço de buscas, você tem que ter como passear nesse espaço e a métrica, o objetivo que você quer otimizar. Isso aqui pode ser usado para qualquer coisa na vida. Né? O único problema é que trabalhar com autotune em compiladores, já existem ferramentas prontas para isso. Em específico, para mexer com LLVM, como foi o caso do meu orientador no CUDA, aqui no Rust, que eu estou começando a usar agora e tal. No caso de vídeo,
pode ser que você precise escrever algo, mas como é um conceito abstrato, provavelmente desse. É porque o pessoal está fazendo muito em vídeo agora, assim, você tem uma pipeline do streamer, né? Então, cada elemento do seu pipeline é um artefato diferente. Então, assim, ó, geralmente a grande maioria é escrito em C. Uhum. E aí você começa a encaixar alguns componentes escritos em Rust dentro dessa pipeline. Uhum. Por exemplo, meus codificadores eu vou usar a biblioteca C, mas eu quero alguma rotina para processar as imagens escritas em Rust. Aí eu tenho, sei lá, dois componentes do Rust dentro de uma pipeline, onde a maioria dos artefatos são em C. E, por exemplo, se essa daí de compilação afeta o meu tempo de execução ou para esse módulo que eu escrevi em Rust ou para esse módulo que eu escrevi em Rust. É, Por aí. poderia ser algo a ser explorado, sim. Seria legal. Beleza.